Jatos modernos como o 787 e o A350 exemplificam a mudança para materiais compostos na construção de fuselagens. Isso parece ser a tendência para novos projetos de aeronaves. Embora existam desafios, o menor peso de materiais compósitos oferece melhorias em eficiência e custo operacional. Vamos dar uma olhada nas fuselagens feitas de compósito versus alumínio. Você sabia que aeronaves nem sempre foram feitas de metal? Muitas aeronaves antigas, até mesmo as de passageiros, usavam madeira e tecido, e não apenas pequenas aeronaves como os primeiros biplanos. Aqui, o Howard Hughes H-4 de madeira, conhecido como Spruce Goose, foi uma das maiores aeronaves já construídas. Ele voou uma vez, mas nunca entrou em serviço. Madeira de baixo custo e peso relativamente baixo era comum, mas não era forte o suficiente para voos de alta velocidade. À medida que as velocidades aumentaram, e certamente com a introdução dos motores a jato, o metal se tornou a melhor opção. Com seu baixo peso, baixo custo e durabilidade relativamente alta, o alumínio foi e tem sido uma das melhores escolhas, enquanto o titânio é ainda melhor. Mas ele também é mais caro. Por isso, o resultado foi usar ligas de alumínio para reduzir os problemas de estresse, fadiga e corrosão. Tais ligas formaram a base de todas as fuselagens de aeronaves a jato até recentemente. Pequenas quantidades de outros metais como aço ou ferro podem ser incluídas, mas sozinhas são muito pesadas e sofreriam estresse em altas temperaturas. Aeronaves modernas como o Boeing 787 e o Airbus A350 mudaram para materiais compostos na construção. Isso segue a tendência de operações de aeronaves mais eficientes e com menores emissões nos últimos anos. Curiosamente, aeronaves anteriores já haviam começado a seguir esse caminho. O A380 é aproximadamente 20% composto e o 777 cerca de 12%. Curiosamente, o novo 777X manteve uma fuselagem de alumínio. Como seu antecessor, um compósito é a construção a partir de dois ou mais materiais diferentes que, quando combinados, têm maior resistência do que os elementos separados. Para o 787, cerca de 50% dos materiais usados são plásticos reforçado com fibra de carbono e outros compostos conhecidos como CFRC. O alumínio representa 20%, titânio 15% e o aço 10%. A Airbus, que também utiliza fibra de carbono no A350, descreve o material como: na produção em fibra de carbono, milhares de fios de carbono microscopicamente finos são agrupados para formar cada fibra, que se junta a outras em uma matriz mantida por uma resina forte para alcançar o nível necessário de resistência. O componente composto é produzido em lâminas precisamente moldadas, colocadas umas sobre as outras e depois unidas, geralmente usando calor e pressão em um forno chamado autoclave, resultando em um compósito de alta qualidade. Muito dos créditos pela mudança para compostos é devido à Boeing, com a aplicação de compostos no revestimento do 787. Isso moveu a Boeing para o mercado incerto de uma estrutura de materiais compósitos. O resultado foi em as companhias aéreas reagirem positivamente, tanto que a Airbus optou por revisar seus planos para o A350 e também projetar um novo wide-body de compósito. Além da redução de peso, esses materiais também são menos suscetíveis à corrosão e fadiga, reduzindo o tempo e custo de manutenção para as companhias aéreas. Essa resistência à fadiga também permitiu janelas maiores, como visto no 787 e no A350. Estruturas compostas podem ser moldadas em qualquer forma, permitindo que seções inteiras da fuselagem sejam feitas em diferentes locais, em vez de chapas de alumínio que precisavam ser rebitadas juntas. Aqui você pode ver uma parte interna de uma fuselagem de um avião fabricada em fibra de carbono laminada, ou CRFP. Observe que é uma peça única, moldada com reforços verticais e longitudinais. Também houve preocupações levantadas sobre a detecção de danos na fuselagem. Danos por impacto não são tão visíveis ou fáceis de detectar como em uma estrutura de metal, embora outros testes, incluindo ópticos, elétricos e acústicos, possam verificar danos na estrutura. A modificação da fuselagem é outro desafio. Isso foi levantado como um problema com conversões de cargueiros. Cortar uma porta de acesso de carga em uma fuselagem de compósito é mais difícil do que em uma de alumínio. Pode ser mais fácil para um possível cargueiro A350, já que sua fuselagem é construída a partir de painéis compostos em vez de seções completas.
Mas com as economias de peso e melhoria na eficiência pelo uso de materiais compostos, essas desvantagens são superadas. Por isso, o uso de materiais compostos como fibra de carbono em fuselagens representa a tendência atual na aviação